Fala pessoal, mais um vídeo aqui, tô desaparecida e venho trazendo esse cara aqui, Diego Salgado, 40 anos de idade, brasileiro, periodista, fez uma viagem do Uruguai ao Equador para ver a final da Copa Libertadores aqui em Guayaquil, convidado pela Conmebol, isso mesmo? Convidado pela Conmebol. Viajou 4.200 quilômetros em 50 dias. Exatamente. Como é que tá as pernas? Olha, a perna, muita gente pergunta isso, mas eu não tô cansado fisicamente, eu tô mais mentalmente, eu tô bem cansado. E eu acho que talvez fisicamente daqui uns dias eu sinta, né? Porque eu parei de pedalar, tava num ritmo muito forte. Então faz uns 4 dias que eu parei. Ainda não tô com dor na perna, mas acho que daqui uns dias eu vou começar a ficar, porque eu acho que meu corpo acostumou a pedalar muito por dia, né? E agora eu tô mais parado, então... Então, hoje eu maratonei o canal do YouTube, que ele saiu numa playlist do Conmebol. Exatamente, do canal da Conmebol no YouTube. Eu acho que tem o quê? Uns 10, 14 vídeos aí. É no canal da Libertadores no YouTube, na verdade. Isso. Deve ter uns, acho que chega até a 18 vídeos. Uns mais curtos, uns mais longos, mas... E eu tava vendo você tava pedalando quanto mais ou menos por dia? 85. 85. 84, na verdade, a média deu 84 por dia. Mas teve dia que, por exemplo, eu fiz 186 quilômetros num dia. Teve dia que eu fiz menos, mas a média é 85, 80, 90. A maioria dos dias foi assim. Teve um dia também que eu pedalei pouquinho para cumprir tabela ali, porque tinha uma cidade que era muito longe, então tive que ir para uma cidade, usá-la de ponte. Então eu pedalei acho que 40, mas a média foi 85. Durante esse trajeto eu vi que você pegou carona só numa parte, que acho que era pegar lá menos 10 graus e 50 km por hora de vento. Era impossível, eu ficava de olho. Você sabe muito bem que a gente tem que ficar de olho no tempo, principalmente no vento, né? Para a gente saber que horas que a gente tem que sair, que horas que a gente pode pegar aquele trecho. E aí eu já percebi no começo da semana que na montanha, na cordilheira, ia fazer muito frio. Já estava preparado para isso, para o frio, mas não estava preparado para o vento. Eu acho que pedalar com vento, acho que para mim é o pior cenário de todos. Eu prefiro pegar 1000 subidas do que pegar vento contra. E vento 55, 60 km por hora. Então é vento que você não sai do lugar. Então, como eu tinha um cronograma para cumprir, eu tinha que chegar aqui no dia 26 de outubro, porque o jogo era 29, eu precisava pegar uma carona, porque senão, assim, se eu não precisasse cumprir o cronograma, eu até encararia, mesmo que eu pedalasse 20 km no dia, tá feito. Mas eu precisava avançar uns 80 no dia para conseguir manter o meu planejamento. E aí eu decidi pegar a carona. E em quanto tempo você programou a viagem para Sabe que foi pouco? Eu voltei de uma viagem de Milão para Estocolmo, que eu fiz por conta própria. Fiz com uma empresa que me apoiou. E aí, quando eu voltei, eu deixei o meu emprego. E aí esperei 2 dias. Então, 5 dias depois que eu voltei da viagem, a Conmebol já entrou em contato comigo. E falou assim, quer fazer uma viagem até Guayaquil de bike? E aí a gente depois decidiu sair de Montevidéu, decidiu fechar esse trajeto. Que na verdade o trajeto tem 5.800 quilômetros de distância. A minha ideia era percorrer 4.800 e pegar 1.000 de carona, justamente pela falta de tempo. E aí, por uma série de circunstâncias, eu pedalei 4.200 porque eu tive que pegar 600 de carona aí por um monte de coisa que aconteceu, além do vento. Então, eu recebi o convite da Conmebol e aceitei de cara, assim, porque eu achei uma oportunidade absurda de unir tudo que eu gosto. Que é futebol, que é o ciclismo, que é a viagem de bicicleta, que é a própria Conmebol Libertadores, porque é uma competição que eu sempre gostei de acompanhar e depois como jornalista de cobrir. Então eu nem pensei assim, qual a dificuldade, vou conseguir, não. Disse sim na hora. E aí eu tive 1 mês e meio só, 1 mês e meio do momento que eu disse sim ao dia que eu viajei para planejar tudo. Então assim, eu comecei a varar a noite, passar a noite em claro, justamente porque não é só, você tem que fazer o planejamento das cidades, tal, mas também tem que resolver um monte de coisa, tomar vacina, comprar as passagens, a documentação, a tua casa que vai ficar lá, quem que vai cuidar das coisas, quem vai deixar as contas para pagar, então, uma série de coisas. Eu tive 1 mês e meio, quase 6 semanas, e foi muito corrido. E aí o planejamento ele ficou bem feito. A gente montou, porque eu tinha uma produção da Conmebol me ajudando, que sem eles eu não conseguiria fazer isso. Porque eu tinha todo um apoio lá de São Paulo, para qualquer coisa que eu precisasse eu acionava eles.
E a gente fez uma planilha no Excel e compartilhou, e a gente ia mexendo nessa planilha sempre. Nem sempre eu consegui cumprir o que estava na planilha. Chegou um momento que eu tive que eu estava atrasado e tal, e aí eu fui por outro caminho. Então eu acho que eu cumpri uns 50% do planejamento, assim, de chegar na cidade que eu queria. Inclusive eu já tinha até visto lugar para dormir, quando não tinha lugar para acampar, eu já deixei um hotel ali de plano B para a Conmebol saber onde eu estava. Saí com um rastreador também, que é muito importante. Foi a primeira vez que eu viajei com um rastreador, mas eu deixei um rastreador porque aí você consegue, quando você não tem sinal de internet, você consegue ali saber, passar a sua localização por uma lista que você deixa pronta. Então, o pessoal da Conmebol estava sabendo o tempo todo onde eu estava, assim como a minha família. Mas foi uma viagem diferente, porque eu já tinha feito 3 viagens antes. Mas viagens, as 2 primeiras eu por conta própria, pessoal, completamente. A terceira também de férias, mas com apoio de uma empresa. Aí a quarta, essa foi, não era uma viagem minha, era uma viagem minha e da Conmebol, dos dois. Era uma viagem, tinha uma série de pessoas envolvidas na viagem, no trabalho. Era um trabalho, era preciso registrar tudo, tinha muita gente acompanhando. Então, assim, foi uma viagem diferente. Sim, mas uma dúvida que eu acho que não é só minha, mas de muitas pessoas, como é que a Conmebol chegou até você? Eu tenho um grande amigo meu que trabalha na Conmebol, que trabalha na agência que presta serviço para a Conmebol. E a gente se segue, a gente é amigo há muito tempo, há 11 anos, uma amizade já longa, a gente já trabalhou junto várias vezes. E ele me chamou, ele ficou sabendo que eu tinha saído do emprego, sabia que eu estava livre, e eu cheguei a postar um dia antes que eu queria ir para o Catar de bike cobrir a Copa do Mundo. Falei assim, se eu sair agora, em agosto de São Paulo, eu pego um avião para Lisboa, no começo ali, primeira cidade da Europa, e vou pedalar de Lisboa para o Catar, para cobrir a Copa, até novembro. Agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses. Falei, vou fazer isso. Aí postei no Twitter. Só que é impossível, né? Tem o deserto da Arábia lá, é super complicado de passar, não tem como. 50 graus, vento. E para entrar no Catar, você precisa, para cobrir a Copa, você precisa de credencial. E se você for ver como torcedor, você precisa, para entrar no Catar, na época da Copa, você precisa do ingresso. E eu não tinha nada disso. Então, era utópico, assim, era um sonho que era impossível. E quando eu postei, meio que viralizou no Twitter. Então as pessoas, pô, que legal, tal. E aí eu acho que ele teve ali a ideia, e me convidou logo em seguida. Ah, legal. Ele te apoiou pelo lá Instagram. dentro. Pelo Instagram, ele me mandou uma mensagem pelo Instagram, assim, à noite. Topa, tô dentro. E a questão do orçamento, como que ficou? A Conmebol cobriu 100%? Não, a Conmebol cobriu tudo. Tudo que eu precisava, eles cobriram. E além disso, eles pegaram, eu fui com a minha bike. A minha bike que eu pedalei lá na Europa e tal, mas eles pegaram a minha bike e reformaram inteira. Eu troquei todas as peças, praticamente ali, as peças principais, pé de vela e tal, troquei tudo. Troquei tudo não, troquei 70%, 60%. E aí eles arcaram com as despesas e também fizeram o envelopamento da bike, assim. Então ela foi toda envelopada, porque era uma bike normal, assim, com a marca da bike e tal. E ela foi toda envelopada com a logomarca da Libertadores, e a Conmebol pagou tudo. Eu fui com camiseta personalizada, tal. Eles pagaram todas as despesas diárias, assim, de hotel quando foi hotel, de camping quando foi camping, comida. Ou seja, deram todo o suporte possível para que eu fizesse essa viagem. Que não é fácil, não é fácil. Você precisa ter um suporte mínimo ali, e se não fossem eles, eu não ia conseguir. Então, além do suporte financeiro, eles me deram um suporte ali de uma equipe praticamente voltada somente para a viagem. Assim. Tinha uma pessoa que editava os vídeos, uma pessoa que... E tá muito legal os vídeos, galera. Eu falo porque, assim, eu já estive na estrada viajando, e o pessoal, eu sei que tem muita gente que acompanha aqui, que tá planejando uma viagem, já viajou, e é muito complicado a gente estar na estrada, porque a gente faz meio que o papel de tudo, né? A gente viaja, edita, publica. Então, eu vi o material dele e tá muito legal. Então, eu acho que é um dos materiais mais atualizados que tem do último pessoal que tá viajando na estrada, que é do Diego, e a gente vai deixar aqui embaixo um link também para vocês assistirem a série dele, que ele fez esse trajeto, também se vocês quiserem seguir as redes sociais dele. Mas uma coisa que fiquei na dúvida quando eu vi a notícia, porque saiu a notícia aqui do Equador, brasileiro vem do Uruguai pro
pra Guayaquil ver a Copa. E eu fiquei, de Guayaquil de Montevidéu. Eu falei, mas por que tá sendo de Montevidéu? Por que você saiu de lá? Inicialmente, eu ia sair de São Paulo. Eu ia sair de São Paulo e viria até Guayaquil, só que a distância é muito maior, né? De São Paulo para Montevidéu deve ter aí os seus 2.000 quilômetros. Então, de Montevidéu para cá, 5.800. Então, eram 7.000 quilômetros, 7.800 quilômetros. É muita coisa, não daria para fazer. Eu tinha aí 2 meses e meio para chegar aqui a tempo. Então, a gente sentou, a gente foi na agência, e aí o André, que trabalha também na agência, o André Stepan, ele falou assim, por que você não sai de Montevidéu? Por quê? Porque Montevidéu foi a última final da Conmebol Libertadores. Em 2021, a final Flamengo e Palmeiras foi no estádio. Então foi um modo de ligar a última final de 2021 com a final de 2022. Foi perfeito. Saí com a bola de dentro do estádio, da última final. Saí com a bola e foi meio que passar o bastão para a próxima cidade, entendeu? De Montevidéu para Guayaquil. E desse trajeto que você fez de lá pra cá, foi tranquilo ou teve algum perrengue assim? Não, lógico, você sabe muito bem, tem dias tranquilos, tem aquele dia que não acontece nada, tá tudo bem, que são raros, eu acho que são os dias mais raros, né? Porque sempre acontece alguma coisa. Mas também tem dia muito complicado, por exemplo, furar o pneu. Furou 15 vezes o pneu. Na Argentina só na Argentina foram 12 furos. E teve um dia que furou 3 vezes. Sim, você tem que ter paciência, aí você para, tira lá, eu sempre levo o kit remendo, eu levei 2 câmeras reservas, mais um kit remendo com uns 12 remendos. E aí você para, assim, você vai perder ali meia hora para trocar ali, então, e quase sempre eu tava atrasado, é inacreditável, sempre, vai anoitecer. Aí teve um dia que furou o pneu às 5h30 da tarde, assim, e escurecia às 6h15. Aí eu troquei voando e comecei a pedalar que nem um maluco nos últimos 10 km para não pedalar à noite. Mas, por exemplo, eu na Argentina, na cidade de El Tala, na Argentina, eu fui convidado tinha um camping à beira um camping, ele estava muito largado, assim, não estava bem cuidado, era um camping municipal, ou seja, ele era aberto, e era na beira de um lago, que o lago estava seco. Aí eu ia dormir lá, assim, nesse dia eu nem ia tomar banho, porque não tinha onde tomar banho, nem nada. E aí eu bati palma lá para uma fazenda, a gente estava à noite, aí saiu um senhor, bem simples, assim, uma casa muito simples, não era uma fazenda, mas era uma casa que tinha um lugar ali que tinha animais e tal. Parecia uma fazenda. E aí ele falou assim, não, dorme para dentro da cerca que é mais seguro. Eu falei, tá bom. E aí ele até esquentou água para eu tomar banho, então eu consegui tomar banho no dia, fiquei feliz pra caramba. E aí montei a barraca e fui dormir, assim. E aí ele falou assim, não, eu tenho uma porca que tá tendo filho, ela tava grávida e tá nascendo hoje. Ah, tá bom, tal. Aí até escutei o barulho, assim, mas eu tava meio afastado, consegui dormir. Aí quando deu 6 da manhã, eu senti alguma coisa mexendo na barraca, achei que era cachorro, porque isso acontece com muita frequência, né? O cachorro ali de manhã mexendo na barraca, mas aí ele sai, ele mexe ali, você dá uma espantada nele e ele vai embora. E aí eu achei que era cachorro, falei, sai, deixa eu dormir. E aí não parava, assim, aí eu senti que não era cachorro, porque tava fazendo um barulho estranho. Eram 10 porcos. Eram 10 porcos. E a mãe, né, que teve filho, ela era muito grande. Era muito grande. Cara, devia ter os seus 50 quilos, assim. Ela era muito grande. E era ela que estava na porta da barraca. E quando eu abri o zíper, assim, ela tentou entrar. E aí fiquei desesperado. Eu falei, putz, aí tava rodeado de porco. Então, eu não sei, eu fiquei assustado, porque assim, eu não sabia o que eles podiam fazer, assim, estavam avançando. Você sabe que esse era um dos meus maiores medos quando eu estava na Patagônia? Não só na Patagônia, mas porque eu sempre levava comida, então eu tinha medo que algum animal se acercasse de noite, porque fica o cheiro, né? Putz, eu acho que deve ter sido isso, eu não tinha medo, é verdade, eu tava com comida. A gente tem uma bolacha, a gente tem alguma coisa sempre. E eles vêm, sente o cheiro, velho. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Só que além dela, eram mais os filhotes. Eu tinha filhotinho, não sei se tinha nascido naquela noite, porque eu não sei se já em horas eles iam conseguir andar. Mas tinha uns filhotinhos, uns porquinhos bem pequenininhos, mas tinha uns médios, tinha uns grandes e tinha ela. E aí eu fiquei desesperado, eu falei assim, putz, preciso sair daqui. Aí eu arrumei minhas coisas dentro da barraca, fechado. Aí quando eu saí, eles já tinham se dispersado. Aí eu peguei as coisas, coloquei fora da fazenda, peguei a barraca inteira, coloquei para fora da fazenda e aí me ajeitei lá fora, entendeu? Esse aí foi um dia de muito perrengue. E lógico, atravessar os 2 desertos. Eu atravessei o deserto do Atacama, que
Foram 500 quilômetros em 5 dias, média de 100 quilômetros por dia. A última noite eu dormi no deserto, justamente para ter experiência de saber como é, de poder... Passou muito frio? Não passei tanto, sabia? Eu não passei tanto. Eu acho que deve ter feito 0 grau no dia, mas com o saco de dormir que eu tenho, é um saco de dormir de 5 graus. Cara, você se enfia lá dentro... Eu não sei como que é no deserto do Atacama, se é todo ano assim, mas quando eu tava lá, de dia era totalmente, muito extremo, um calor insuportável, e de noite era temperatura abaixo de 0, assim. Não cheguei a pegar negativo, mas eu não senti tanto frio, porque, por exemplo, na Argentina eu cheguei a pegar -2 no começo da viagem. Agora você veio pra cá? No começo da viagem eu saí de Buenos Aires, eu saí de Montevidéu dia 22 de agosto, de Buenos Aires eu saí dia 1º de setembro. No dia 7 ou 8, ali já ainda perto de Buenos Aires, na província de Buenos Aires ou na província de Santa Fé, não lembro qual agora. Acho que era Santa Fé já. E tinha algumas cidades ali que fazia muito frio à noite, assim, de manhã principalmente. Eu lembro que 7 da manhã era o ápice do frio, e aí teve um dia que eu peguei -2. Eu cheguei a pegar acampando -2, e aí teve no dia seguinte, eu falei, cara, vou dormir numa pousada hoje, porque realmente o frio, assim, de manhã... Eu sou uma pessoa que odeia acordar de manhã. Sério? Por isso que você não aceitou meu convite das 8 da manhã. Não, e porque teve festa também, a gente teve a confraternização. 8 da noite a gente tá gravando. Aí eu falei assim, não, cara, eu acordo tarde mesmo, assim, eu acordo 10 horas. Em São Paulo, eu trabalhava à noite, né? Eu trabalhava com futebol, então eu trabalhava na rodada. E eu ia dormir 3 da manhã. Eu vou dormir 3 da manhã todos os dias. Meu relógio é esse. Eu vou dormir às 3 e acordo às 10. Todos os dias. Sabe o que eu pensei? Eu falei assim, não, esse cara deve estar na rotina que nem eu. Quando eu viajava, eu acordava 5 da manhã, tomava café às 6 da manhã, quando o sol começava a nascer, eu tava pedalando já. Sabe o que eu faço quando eu tô na estrada? Eu acordo às 9 ou 8. Não, eu acordava às 8, vai, porque você acaba ali o sol na barraca e tal, às vezes fica muito quente. Eu acordava às 8, 8 e meia. E aí tomava meu café, que é de lei, eu tenho que tomar um café para acordar. E aí depois ia desarmar o acampamento tranquilo, até escrever alguma coisa assim, um texto, fazer os vídeos. E sair... Tá anotando? Diário? Anoto sempre. Legal. Eu anoto, na Europa eu cheguei a fazer diário com gravador. Então eu fazia 10 minutos por dia do que acontecia no meu dia. Mas dessa vez eu escrevi. Eu escrevo, na verdade eu não escrevo, eu coloco palavras-chave para eu lembrar depois, se eu quiser escrever um livro depois, de repente. Mas aí eu começo a pedalar, todo mundo acha um absurdo, eu começo a pedalar às 11 da manhã. E aí eu pedalo até às 7, até às 6. Eu vi nos vídeos que você pedalava até tarde. Então eu pedalava em média 7 horas por dia. E então era das 11 às 6, das 11 às 7. Mas depois quando estava escuro não era mais difícil? Então, teve um dia que eu acabei às 9. Às 9 da noite. Aí eu pedalei à noite, pedalei na estrada. Tinha acostamento. Então eu levei duas luzes muito fortes, uma vermelha para a parte de trás e uma branca para a parte da frente. Dava às 6h30, escureceu, colocava já a blusa verde, né, que fosse fluorescente, com as 2 lanternas para ficar bem visível, mas era perigoso, né? O ideal é fazer o que você faz, é acordar cedo e chegar cedo. Recomendado. Mas meu relógio biológico assim é completamente diferente. Entendeu? Sim, é que cada um tem uma maneira dela. Talvez se você fosse sair todos os dias de manhã pela cedinho, talvez ia estar todo dia morto, pedalando, isso, assim, não. destruído. Teve um dia qual foi o dia que eu tive que levantar muito cedo para sair? Foi o dia do Atacama, o primeiro dia no Atacama. Eu saí de São Pedro de Atacama para Calama. E eu sabia que ia ser pesado porque eram 102 quilômetros de distância. Mas São Pedro fica a 2.800 metros de altitude e Calama também é 2.800 metros de altitude. Só que tem uma montanha que você chega a 3.500 no meio. Assim, exatamente no meio, quando você chega no meio, no quilômetro 50, você está a 3.500. E eu sabia, eu falei, cara, e eu já tinha visto vento, sabia que ia ter vento contra nesse dia. Vento contra não, vento de lado, que eu acho que é o mais chato, porque você fica caindo para a estrada ou você fica caindo para fora da estrada. E eu sabia que ia ser muito complicado, então eu falei, cara, nesse dia eu vou ter que acordar cedo. Aí eu acordei 6h30, tomei meu café rapidinho, aí eu consegui sair às 7h30 nesse dia. Mas morrendo, assim, tipo, meu Deus, parecia pior dia, assim. E teve um dia também que eu fui encontrar a produtora da Comebol, que ela me encontrou em Lima. Foi muito importante também, porque você encontrar uma pessoa, uma amiga, depois de tanto tempo, eu estava 33 dias na estrada sozinho. E aí, para encontrá-la, eu tinha que encontrá-la 1 da tarde.
E eu tinha que pedalar 70 km até a 1. Então, assim, cara, vou ter que sair às 8. Vou ter que sair às 8. Aí não, e aí foi muito engraçado que ela falou assim, que horas você me encontra? 2 dias antes. Eu falei, te encontro no fim da tarde, 6 horas. Você tá louco? O trânsito de Lima é impossível, você vai ter que me encontrar 1 hora. Tipo, e aí eu falei, não, tá bom. Vem buscar no início eu falei, na entrada da cidade. Eu vou acordar cedo. Aí acordei cedo. E em la ruta, cocinabas, comia em restaurantes, como hacía? O que aconteceu? Eu Perdão, desculpa, falando espanhol. Você quer falar Não se deu conta, né? Não, eu tô acostumado. Tipo, são 75 dias falando. Não, mas a minha pergunta é, se durante a viagem você cozinhava, você levou o fogareiro ou comia em restaurante? A minha ideia, as 3 viagens, as 3 primeiras que eu fiz, eu sempre levei meu fogareiro para ter autonomia de cozinhar a hora que eu quisesse. Aí abusa de macarrão, lata de atum, aí sempre macarrão com atum, macarrão com carne moída, às vezes eu comprava carne ali um pouco antes de chegar, ou então para não estragar, e fazia o macarrão ali na beira da estrada. Fazia muito omelete, fazia muito ovo, Então eu sempre gostei de levar meu fogareiro até para ter meu café da manhã ali, eu mesmo fazer rapidinho. E aí o que aconteceu? Nos 3 primeiros dias no Uruguai, eu demorei 3 dias, de Montevidéu para a Colônia de Sacramento, a bicicleta estava pesadíssima. Eu exagerei, por mais que assim, você tenha experiência de estrada, então você sabe o que tem que levar, o que não tem. Mas, cara, eu exagerei, eu sempre erro na bagagem, assim, e aí eu percebo que eu levei muita coisa. E aí quando eu falei assim, vou precisar mexer nessa bagagem. E aí quando eu cheguei em Buenos Aires, eu saí de Montevidéu, passei por Colônia de Sacramento até Buenos Aires. Quando eu cheguei em Buenos Aires, eu ia ficar 5 dias em Buenos Aires fazendo gravações, conhecendo os estádios da capital argentina, pela Comebol, conheci vários estádios, foi muito legal também. E aí eu falei, quando eu chegar em Buenos Aires, eu vou fazer uma reavaliação da minha bagagem. Eu vou ver o que eu preciso e o que eu não preciso. O que está sobrando e o que não está sobrando. O que eu vou usar de fato e o que eu não vou usar. Aí peguei toda a bagagem, coloquei em cima da cama. Falei assim, isso aqui eu não vou usar, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar, isso aqui. Aí eu parei no fogareiro. Falei, putz, leva o fogareiro? E outra, eu não tinha o gás ainda, tinha que comprar o gás. Então eu já uni os dois, falei assim, cara, comprar o gás vai dar um trabalho, tinha que encaixar e tal. Aí eu falei, cara, eu vou deixar o fogareiro e vou optar por almoçar, jantar e tomar café da manhã em restaurante. E aí você levava as barrinhas de cereais? Levava sempre tinha uma lata de atum, pelo menos, 2 bananas, muito chocolate, eu comia muito chocolate, é bom para dar energia, comia muito chocolate, muito mesmo. Mais do que o normal, normalmente eu como muito chocolate já, mas eu comi mais que o normal. Eu não sei porquê, mas eu... A gente tá gastando energia. Não, então... e às vezes se você acaba... existe uma pressão mental e psicológica, né? É muito além do físico. Então eu acho que eu descarregava nisso. Não, eu preciso comer isso para aguentar. Então é gostoso, tal, te dá ali uma sensação de prazer, tal. Então era meio que uma fuga assim que eu tinha. Então eu comi muito chocolate. As pessoas falam: "Você emagreceu?" Não sei, eu acho que não. Por incrível que pareça, apesar, por exemplo, no dia dos 186 quilômetros que eu fiz, eu gastei 3.100 calorias. Você imagina, só nesse dia eu devo ter perdido uns 2 quilos. Mas ao mesmo tempo eu comia muito, entendeu? Então provavelmente eu devo ter perdido aí uns 2 quilos na viagem inteira. Mas voltando para a bagagem, aí eu fiz uma limpa e consegui salvar 5 quilos de bagagem. Então eu fiz uma mala, aí tinha uma pessoa da Comebol, até agradecer a Bianca fez um grande favor para mim. Ela me encontrou em Buenos Aires porque estava tendo a semifinal ali da Comebol Libertadores, Vélez e Flamengo. Eu encontrei ela, fui no hotel dela, deixei a mala com ela, ela voltou para São Paulo, entregou pro meu pai. Então, porra, ali eu já me livrei de 5 quilos. Aí eu devo ter saído com uns 30, eu fiquei com 25. O que você tirou mais ou menos da mala, assim? Olha, eu tirei uma peça que ficava na bike para segurar o tripé da câmera. Aí eu falei, não preciso disso. Porque eu me ajeitei ali e falei, cara, não preciso disso. E pesava muito. Eu deixei 3 panelas, deixei prato, deixei o próprio fogareiro. O que mais? Roupa? Um alforge. Alforge? Um alforge impermeável que eu tinha levado. Porque eu tenho um alforge que é de pano, que é só assim, aquele que é duplo, né? E eu tinha esse alforge que era um só que ficava na frente.
Roupa, eu deixei algumas, assim, uma camiseta que eu não ia usar, porque eu já tinha bastante. Que mais? Eu deixei um casaco também. Eu deixei mais alguma coisa que era... E aí eu quase cometi um erro, porque eu falei assim, vou deixar meu saco de dormir. Vou deixar porque não precisa, vou dormir... não precisa. Aí sem nada na barraca? Eu ia me ferrar, porque assim, ia fazer frio, como fez, e aquilo me salvou, porque quando fazia muito frio, eu tinha 20 peças de roupa, contando as 2 camisas do Flamengo e do Atlético Paranaense, os finalistas. E aí é pouca roupa, assim. Então, quando fazia muito frio, eu tinha um casaco, eu sempre colocava ele, uma calça e a meia, assim, era o que eu tinha para frio, e um gorro. E aí eu falei, eu vou me virar com isso. Me cubro, sei lá, me cubro de algum jeito, não dou um jeito. E aí eu ia me ferrar, porque assim, quando você tem o saco de dormir, você fecha ele inteiro, põe a cabeça para dentro, cara, e fica calor até. Fica calor, você sabe bem, fica calor de tão aquecido que fica. Mas não é nem isso, às vezes porque você chega em um hotel que não tá tão limpo, você não quer dormir no colchão ou no lençol, porque já aconteceu, eu cheguei em um hotel que tava muito sujo. E você pega e entra no saco de dormir, já era, entendeu? Você tá ali na tua casa, assim. Você paga um hotel pra dormir na bolsa dormir. Mas eu fiz isso várias vezes, de dormir dentro do saco de dormir. Era o meu ambiente ali, por isso que eu adoro acampar. Se pudesse eu acampava todos os dias, mas infelizmente não dava. Dos 50 dias eu acampei 13 e dormi em hotel em 37. Hotel e pousada, hostel, qualquer coisa que tivesse no caminho. E quanto pesava a tua bicicleta? A bike 13 quilos, com a bagagem 25 dava uns 38, 40. E antes era 45, eu consegui salvar 5 quilos. Tava pesado ainda, e pra mim tava pesado. Eu gosto de pedalar muito leve. Eu me incomodo. Essa é a coisa, o detalhe de viajar de bicicleta, porque, cara, qualquer coisa, incrivelmente Sim. Qualquer coisa, ela vai pesar. Pode ser coisa mais tosca, sabe? Carregador, esse negócio somando mais um montão de coisinha pequenininha, esse negócio carrega. E aí eu sou viciado em tentar me livrar das coisas que eu levo, assim. Isso aqui eu vou levar? Isso aqui precisa? Na última viagem que eu fiz em Milão e Estocolmo, eu passei mal no primeiro dia de Milão. Saí de Milão, no primeiro dia eu cheguei a atravessar a fronteira para a Suíça. Pedalei 8 quilômetros e comecei a passar mal. Eu tive uma intoxicação alimentar, comi uma pizza estragada no dia anterior. Acordei de madrugada mal, aí eu falei assim, cara, não é possível. Planejei a viagem inteira, eu vou passar mal. Falei, vou sair mesmo assim. Peguei a bike, quando chegou no quilômetro 8, tava passando mal, não tinha como seguir. Aí encontrei um restaurante, parei no restaurante, já era quase a hora do almoço, acho que era 11h30 da manhã. Aí o pessoal foi tão bacana comigo, chamou a ambulância, eu fui de ambulância para o hospital. Assim, tô aqui na Itália, primeiro dia andando de ambulância. Fui para o hospital, fiquei internado um dia, fizeram todos os exames em mim e tal. Era uma intoxicação mesmo, e aí eu demorei 5 dias para me recuperar e ficar bem para conseguir pedalar. Porque uma coisa é você se recuperar ali, para você andar, tal, tá tudo bem, mas para você fazer o esforço de 80 km por dia, precisava estar bem. E aí eu me recuperei em 5 dias. Quando eu voltei para a estrada, eu tenho o livro 100 Dias Entre Céu e Mar, que é do Amir Klink. E eu sempre leio, esse livro é meu livro de cabeceira, assim, eu amo esse livro, pô. E eu tenho várias, essa edição, e essa edição era muito legal porque tinha as fotos, tal, era uma edição que eu gostava muito. E eu levei o livro. Aí eu falei, cara, pra que eu trouxe esse livro? Porque um livro, ele pesa, assim. Se um carregador pra gente pesa muito, imagina um livro. Aí eu falei, quer saber? Fiz uma dedicatória. Aí no primeiro dia que eu voltei pra estrada, passei ali, eu tinha voltado pra cidade que eu tava, né? Porque eu fui pro hospital. Primeiro dia, quando eu comecei a fazer aquele caminho que eu fiz no primeiro dia que eu tinha passado mal, eu passei na frente da pizzaria, do restaurante. E era um restaurante italiano, e aí parei, era uma segunda-feira, aí toquei a campainha, não tinha ninguém porque estava fechado, porque era segunda-feira. Aí mandei um WhatsApp pra dona, porque a gente tinha trocado, falei, tá fechado? Ela, sim, tá fechado. Falei assim, é o seguinte, tô deixando um livro aqui, uma dedicatória para vocês, um livro que eu gosto muito, um livro brasileiro, expliquei a história do Amir e tudo.
Ele atravessou o Atlântico da Namíbia para Salvador, da Namíbia para Bahia, em 100 dias. E é uma história que me inspira muito e eu estou dando esse livro para vocês, por tudo que vocês fizeram por mim. E aí deixei o livro lá. Foi uma maneira de eu me livrar do livro, assim, de eu me desfazer ali do peso, né? Mas é isso, eu acho que o principal, quem quiser fazer uma viagem de bicicleta, o primeiro passo é menos é mais. Menos é mais. E você vai sentir isso na estrada. Leve pouca coisa. Por exemplo, se você precisar levar 3 camisetas, leve 3 camisetas. Lave. Se precisar lavar todo dia, lava, mas leve 3 camisetas. E leve, assim, essa camiseta estava na bagagem. Ela é levíssima. Se você lavar ela aqui agora, ela vai secar em algumas horas, entendeu? Eu falo sempre pro pessoal aqui das dicas que eu dou que a viagem de bicicleta ela não tem uma regra. A sua viagem você vai se adaptar de acordo com suas necessidades. O pessoal fala que eu era maluca de levar um computador, uma câmera, um tripé na minha mochila. Mas você precisava daquilo, era o que você queria. Se eu não tivesse isso, como que eu ia bancar a minha viagem? Eu tinha que parar de trabalhar, fazer foto, trabalhar com publicidade, então era no meu trabalho, era pesado. Sim. Mas eu precisava, essa... Mas eu acho que tem a diferença, porque eu tive muita ajuda da produção da Comebol. Então, eu levei uma câmera, mas eu não precisava do computador para editar, porque o pessoal editava. Eles roteirizavam, eles editavam, eles faziam um trabalho tremendo, assim. Um trabalho gigantesco, difícil, árduo. E eu precisava apenas gravar ali e muitas vezes eles também davam a ideia, assim, faz um vídeo assim e tal. Então, sim, era muito pesado pedalar e fazer os vídeos, mas eu tinha todo um suporte por trás que você não teve. Então eu não precisei levar o computador. Mas eu entendo muito dos viajantes que têm um computador ali, porque eles têm que produzir conteúdo, entendeu? Então você precisa de um tripé. Meu tripé era super simples. Você pega um tripé aí que, vai te dar ali... você quer fazer conteúdo... o tripé que eu tinha, que eu levava, era nesse mesmo estilo, só que era bem fininho as patinhas. Uma vez eu coloquei o tripé na beira da estrada, no Brasil, na beira da estrada, assim, passou um caminhão. Cara, a câmera ela foi pra trás, era uma câmera dessas grandes, dessas semi-profissional. A câmera ela foi pra trás com o tripé e voltou. Eu falei, meu Deus do céu. Porque é isso, a gente não tá, às vezes passa um caminhão. Vento de caminhão acho que é uma das piores coisas na estrada, né? Eu estava até falando ontem pro pessoal que em muitos lugares eu peguei e não tinha acostamento. Você já deve ter pegado estrada que não tem acostamento também, que é muito complicado. Acho que é o pior cenário pra gente. E é aquela estrada que vai com 2 pistas só, uma para vir e uma para voltar. E aí quando passa o caminhão, quando ele passa no teu sentido, ele te empurra para frente, ele te dá ele é inércia, ele te joga para frente. Então eu gostava às vezes porque ele te dava um impulso, assim, você estava a 14 por hora, aí ele te dava um impulso e você começava a andar 18 por hora, porque ele te deu um empurrão. Gás, né? Só que às vezes quando a pista é muito estreita, e principalmente carreta, que são mais pesadas e tal, quando passa no sentido contrário é um inferno, porque você tá lá 15 por hora, 16 por hora, vem um vento que ele te para, assim, aí você sente assim, perdi todo o gás que eu tinha, perdi todo... E aí você começa a pedalar a 8 por hora, você tem que voltar tudo ali para chegar no subida quase freia, né? Não, quase, ele freia, assim. E aí com vento, né, porque vem um vento muito forte, nossa, é uma coisa de... Eu fico irritado com isso. É de ficar irritado, assim. Depois de muito tempo, não nos primeiros dias, mas depois que você está 40 dias na estrada, aí você, todo dia é isso, cara. Todo dia esse caminhão aqui vai me parar e tal. Você vê o caminhão vindo já... Nossa, não, isso... frear aqui. Não, eu fico com esse boné aqui, né? Eu pedalava de boné e eu acho que também é uma coisa que eu preciso parar de fazer, de caminhar, de tentar pedalar de capacete. Em São Paulo, é até importante ressaltar isso, eu só pedalo de capacete. Eu ando muito por São Paulo também e eu acho que na cidade é imprescindível o teu capacete. Porque ali você tem muito mais contato com o carro, você pode ter um acidente ali em farol, um pedestre e tal, eu acho que é importante. Na estrada eu não uso, embora eu acho que é errado, eu já até admito que é um erro meu, mas eu acho que, cara, é muito complicado o calor ali, você usar 8 horas seguidas, 50 dias seguidos o capacete, então eu pedalava com esse boné aqui. E era muito complicado porque às vezes batia o vento e acho que deve ter acontecido umas 15 vezes, juro por Deus. De bater o vento aqui, meu boné voar e eu quase perder o boné com o vento que estava batendo. Mas quando passava a carreta, quando a carreta vinha de lá e eu estava vindo para cá, vinha o vento que me parava, o vento batia aqui, o boné voava. E quando estava ventando muito, por exemplo, no deserto estava ventando muito, assim, eu achei que eu tinha perdido o boné uma hora.
porque bateu, o boné voou, e aí bateu um vento, ele voou mais, falei, já era, não vou pegar. Aí eu corri lá, pisei nele, assim, aí consegui resgatar. Porque eu só tinha esse boné. Eu tinha outro também, mas esse aqui pra pedalar é ótimo, porque ele é levinho e tal. E, Diego, como que foi tua chegada aqui em Guayaquil? Como tu se sentiu na reta final, assim, de tá... Tu chegou um dia antes da... Não, eu cheguei 3 dias antes. Eu cheguei na dias. quarta e a final foi no sábado. Então eu cheguei dia 26, a final foi dia 29. É curioso isso, eu não senti, por incrível que pareça, eu tive outros momentos mais intensos de felicidade antes. Eu acho que faltando 3 dias, na segunda-feira à noite, quando eu cheguei, faltando 2 dias depois, eu tive um momento, acho que foi o maior momento de felicidade, assim, até de emoção, assim. Tipo, putz, cara, tô conseguindo, assim. Porque eu tinha entrado no Equador um dia antes, então eu cheguei no Equador no domingo à noite, na segunda noite, aí faltava terça e quarta. Na segunda noite eu senti, assim, acho que foi o maior momento de felicidade. Falei, putz, cara, tô conseguindo, eu vou conseguir. Quando eu cheguei aqui, eu senti alívio. Foi um sentimento maior do que o de felicidade. Eu senti felicidade, óbvio, mas eu senti alívio, assim, de ter enfim conseguido, assim, sabe? Porque eu tive muito receio na reta final de acontecer alguma coisa que pudesse me atrapalhar. Ou eu ficar doente. Por exemplo, teve um momento ali que eu achei que eu tava com Covid. Porque eu acordei com dor de garganta. E aí eu falei assim, putz, minha garganta tá raspando, ferrou, tô com Covid faltando 3 dias, 4 dias, meu Deus, foi no domingo, não, no sábado. Meu Deus, não acredito. E aí você fica com aquilo, mas não era nada. Então eu peguei, tomei um remédio, melhorou, tal, cheguei aqui, tô inteiraço, não aconteceu nada, entendeu? Foi ali só uma dor de garganta mesmo, porque é normal, você acaba tomando vento às vezes, ar-condicionado e tal. E aí eu achava que eu ia ficar, sei lá, comer alguma coisa estragada, que nem aconteceu na Itália, e eu não consegui pegar. Então, quando chegou na última semana, a gente tava super ansioso. Aí eu falei, pode acontecer qualquer coisa, vai quebrar. Eu tava com medo da corrente estourar e é uma coisa que eu nunca arrumei uma corrente, então eu até sei ali como é que faz, só que na teoria não na prática. E aí eu fiquei muito ansioso, muito com medo de acontecer alguma coisa assim que me impedisse de chegar. E quando eu cheguei eu senti esse alívio, assim, acho que descarregou tudo que eu estava sentindo ali de medo. E aí foi muito legal, porque assim, eu tinha combinado com o pessoal da Comebol de encontrá-los 1,5 km, assim, do lado do aeroporto. Então eu ia sair da ponte, ia virar ali à esquerda, subir uma outra ponte pequenininha, uma alça, para sair no aeroporto, e 1,5 km, eu ia encontrar eles lá. Então eu falei, tranquilo, chego lá, tal. Eu até achei que depois eu ia pedalar mais 4 km até o Palácio de Cristal. Estava preparado para isso, para chegar, e eu achei que a van ia na frente, eu ia atrás. Mas aí depois quando eu cheguei, o pessoal da Comebol falou assim, bota a bike na van e acabou. A travessia está concluída, e com certeza. Cheguei a Guayaquil, coloca a bike na van, para pedalar numa cidade grande e tal, eu não curto muito. Então é melhor mesmo colocar na van, já era, a travessia tá concluída e de fato estava. Só que quando eu cheguei aqui na segunda ponte, eu tinha conversado com um jornalista equatoriano um dia antes. Uma chamada por vídeo, a gente fez uma entrevista na terça-noite. E aí no fim da entrevista ele falou assim, que hora você vai chegar? Aí eu falei assim, vou chegar 2 da tarde, na ponte ali. E tá bom. Aí eu cheguei na ponte e eu tava pedalando sem as bandeiras. Por uma questão de segurança, achei que era melhor pedalar sem as bandeiras. Aí eu cheguei, parei na ponte, coloquei as 2 bandeiras, estava pegando ali, ajeitando a bike, e eu escuto alguém, Diego, era o jornalista equatoriano. Era um colega dele, da produção, o cinegrafista. E aí ele falou, pô, posso fazer uma gravação aqui, você chegando? Eu falei, claro. Tanto que a foto que viralizou dele. Aquela foto dele. Sua dele. não é de surpresa, então? Não, porque assim, aí que ele fez, ele tava numa picape, e aí ele subiu na caçamba da picape, então ele ficou ali numa posição ideal para gravar a minha chegada, assim, o carro tava na frente, ele na caçamba e eu atrás, e cara, e aí quando eu saio da ponte, ele faz a foto. É que se você saiu sorrindo, assim, você falou assim, nossa, os caras pegaram ele, tipo, meio que do nada, assim, essa foto parece meio paparazzi. Eu sabia que ele tava gravando, mas, cara, aquele sorriso foi muito genuíno, assim. Foi mesmo, eu tava realizado. Eu falei, putz, eu lembro até assim, putz, cara, mas é mais de alívio, eu acho. Cheguei, sabe, cheguei.
E aí ele me fez o favor de me escoltar também até a van da Comebol. Então esse 1,5 km que eu tinha que pedalar, ele foi na frente, assim, eu fui atrás. Aquela ponte é complicada de pedalar. E é uma ponte muito íngreme, que ela faz uma alça de acesso para o aeroporto ali, né? Aí era uma subida complicadinha. Aí eu fui atrás do carro, atrás do carro, assim, todo protegido. Cheguei lá na Comebol. Aí sim, acabou a travessia, aí coloquei a bike dentro do carro da Comebol. E aí fui pro Palácio de Cristal encontrar os torcedores e tal. E aí começou uma série de entrevistas. É muito louco. Eu vou poder falar pros meus netos um dia que eu virei o popstar em Guayaquil. Porque foi muito... aconteceu isso. Hoje em dia não, já tá mais tranquilo. Mas se eu sair, por exemplo, de bike, com a minha bike, com a camiseta e com o capacete, eu vou ser reconhecido muito provavelmente. O pessoal associa com a notícia. Porque passou em vários canais importantes daqui, passou em veículos de internet que dão muita audiência. Então, por exemplo, a foto que, inclusive eu até dei o crédito depois para ele, eu devia ter dado direto na primeira vez, ele viralizou a foto. Assim. A foto hoje está viralizada, assim, ela viralizou logo de cara. Na primeira noite já tinha muito retweet, de muitos brasileiros, mas... alguém chegou até aqui a Guayaquil e aí começou a viralizar aqui na cidade também, entendeu? E aí foi aí que os veículos começaram a vir atrás de mim também. Alguns já sabiam, mas alguns vieram porque viram... E a questão é que tu é brasileiro e o centro ou seja, todos os canais aqui estavam focados no Brasil. Eram duas equipes. Eu sou brasileira aqui, o pessoal assim, como que... Tudo assim. Todos os canais focados em notícias do Brasil, porque estão esperando não sei quantos voos do Brasil, até que saiu a notícia sua. Duas equipes brasileiras para a final da Comebol Libertadores. Então era isso, né? Mas foi muito engraçado porque assim, eu cheguei na quarta, na quinta já virou uma loucura, assim, de ser parado na rua mesmo, de não conseguir andar na rua, assim, com a minha bike. Eu lembro que eu estava lá na Embaixada do Torcedor, no Palácio de Cristal, né? Que foi o espaço que a Comebol montou, que por sinal muito legal, assim, que tinha um monte de coisa, um monte de atração. Para o torcedor foi ótimo. Mas, por exemplo, eu saí na revista da Comebol, o guia oficial da final. Eu vi que você publicou uma foto. E aí, essas pessoas que estavam lá na embaixada, elas tinham uma revista ali. Então, elas começaram a abrir, era a página 30. Elas me viram ali, assim, eu olhava a bike ali, o cara tá aqui. E aí, basta um pedir um autógrafo para um monte de gente pedir. Aí, uma pessoa pediu o autógrafo e quando eu vi, eu tava rodeado de gente pedindo autógrafo. Várias crianças, que foi muito legal. Aí, eu lembro que eu sempre falava para as crianças assim, perguntava o nome, fazia questão de perguntar o nome da criança para lá. Que às vezes ela fica com vergonha ali, né? E perguntava, você pedala? Você pedala? Aí teve um menino que falou pra mim assim, pedala, mas eu caí. Eu falei, não, vai, continua. Você cair é normal, mas foi muito legal. E isso aqui, eu vou levar pra sempre. Assim, Guayaquil tá muito no meu coração mesmo, assim, completamente. Porque foi uma cidade que me abraçou, assim, foi um carinho, cara, que eu imaginava que eu ia ser muito bem recebido, assim, porque eu já tinha algumas pessoas durante a viagem, as pessoas que moram aqui, ou pelo Instagram, pelo Twitter, já tinham mandado mensagem, vai ser um prazer e tal. Então eu sabia que... E a cidade estava muito empolgada com o evento. Algum outro brasileiro que escreveu aqui além de eu? Que mora aqui? Não, mas eu encontrei um brasileiro que mora aqui também, lá na Embaixada. Esqueci o nome dele agora. E ele mora aqui há 8 anos já. E aí ele também conversou comigo e tal. Foi legal também pra caramba. Mas, cara, eu imaginava que ia ser assim, que as pessoas iam me receber muito bem, mas o que aconteceu, nem nos meus melhores sonhos, assim, o pessoal começou a gritar meu nome na embaixada. Porque aí também tinha os flamenguistas, tinha os atleticanos, né? Eles também todos acompanharam a viagem pelo Twitter. Então eles sabiam, assim, e muita gente chegava lá, os flamenguistas e os atleticanos, acompanhei você pelo Twitter e tal. Então aí depois lá da embaixada, juntou os equatorianos e juntou os flamenguistas e os atleticanos, aí juntou todo mundo. Aí no último dia, na sexta-feira, no penúltimo dia, eu saí da embaixada com meu nome gritado. Assim, eu olhei, Diego, olhei lá, Diego. E aí eu tive que parar de dar autógrafo porque tinha uma fila, assim. Eu falei, cara, que isso tudo no primeiro dia que você chegou? Não, na sexta. Já na sexta. Porque aí quando eu cheguei, eu já dei algumas entrevistas na quarta, a foto viralizou na quarta à noite. Aí na quinta eu dei muita entrevista. Eu acho que eu dei mais de 30 entrevistas. Ele saiu em todos os meios aqui, os meios do Equador ele saiu. Eu acho que eu dei mais de 30 entrevistas na quinta. E na sexta também. Na sexta
até o meio da tarde eu dei muita entrevista. E aí eu fui lá para a embaixada, no meio da tarde. E aí foi lá que foi uma loucura, que aí o pessoal começou a pedir autógrafo e tal. E tu já falava espanhol? Tá aprendendo? Eu morei fora, eu morei nos Estados Unidos, mas eu morei em Orlando. Então, assim, eu tive contato com o espanhol durante muito tempo. Por incrível que pareça, eu falava muito mais espanhol do que inglês lá. Meu chefe era porto-riquenho e tal. Eu trabalhava ali num Lava Rápido, que eram 20 pessoas. E todos imigrantes. E aí tinha colombiano, tinha equatoriano, eram 3 equatorianos. Eu lembro que eram 3 equatorianos, inclusive 2 aqui de Guayaquil. Tinha colombiano, tinha venezuelano, tinha acho que eram 4 venezuelanos, tinha muito brasileiro, tinha argentino, acho que era isso. Tinha muito porto-riquenho também. Tinha cubano, tinha dominicano. Então eu falava só espanhol. Então eu aprendi ali. Mas é que assim, é que você teve a oportunidade de morar aqui, e as pessoas que acham que têm a oportunidade de morar mesmo num país sul-americano, elas acabam falando mesmo, assim, é oficial, eu falo espanhol. Entendeu? Quando eu vi sua entrevista na TV, eu falei, Não, o meu é enrolado, assim, o meu é completamente enrolado. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu dei entrevista para a Amazonas, eu esqueci o nome, é uma grande emissora daqui, né? É bem Amazonas, grande. sim, se não me engano, sim. Aí eu falei assim, dou entrevista em espanhol ou em português? Não, pode ser em português. Aí eu comecei a falar em português, só que, faz 70 dias que eu tô falando espanhol. Todos os dias. E aí eu comecei a misturar as duas línguas. Falei assim, era só falar português. Que não bug. Deu. Era só falar português. Fala português. Fala devagar, mas fala português. E aí eu comecei a colocar um P, eu comecei a falar... Pero. Aí eu falei, cara, peraí. Mas eu acho que o que acontece comigo, assim, eu consigo falar direitinho espanhol, devagar, mas dar entrevista em espanhol é muito complicado para mim, porque para eu completar o raciocínio, assim, é muito complicado. Tu não sabe bem o que o pessoal vai perguntar, porque eu vi os seus vídeos da Comebol, você falava não tão fluente, mas o que você falava você entendia. Sim, não. Para entender eu entendia tudo. Porque tu já sabia o que você estava falando, você já sabia que ia falar naquele Não, para falar com as pessoas, a pessoa pode falar mais rápido, eu entendo tudo. Eu tenho dificuldade mesmo de dar entrevista em espanhol. Falar melhorou muito meu espanhol nos últimos... Eu fiz um curso intensivo de 70 dias, 75 dias. Então melhorou muito, tanto que chegou uma hora que eu estava pensando em espanhol. Tava assim, você sabe muito bem que é assim, né? Quando você está pedalando numa viagem dessa, você pensa muito. Você tem muito tempo para pensar. Seu pensamento vai longe, você vai para a infância, você vai para o futuro, você vai para o presente. Você viaja no tempo, assim, você viaja nos lugares, você vai para lugares que você viveu na tua infância. Cara, é uma loucura. Eu acho que é uma loucura. Algo que passa na cabeça de toda pessoa que sai viajar. O que eu vim fazer aqui? Sim. Porque tem o dia ruim, né? O dia ruim, exatamente. O dia ruim. O que eu vim fazer? Eu acho que perrengue a gente passa todo dia. Mas tem o dia ruim. Tem o dia que você fala isso, meu Deus, por que eu vim? Mas eu acho que 80% é prazer, assim, né? Assim, putz. Mas é muito louco porque, assim, você fala, por que eu vim? Aí, 5 minutos depois, você... Cara, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Você acha que você tá no fundo do poço e, meu Deus, eu tô muito cansado, tal, por que eu vim? Passa 5 minutos, você está descendo uma ladeira com uma paisagem absurda. Putz, isso aqui é a melhor coisa do mundo, eu quero fazer. Ou você conhece alguém na estrada. Esses imprevistos, como vi que você parou, que o pessoal deu uma carne, um churrasco, não sei o que. Fizeram churrasco também. Essas experiências que você tem com o pessoal que conhece na estrada, essas coisas imprevistas. Não. Isso aí é o que te dá força, assim. Porque você tem a tua força própria. Ela existe, tá dentro de você. Você tem ali, às vezes ela tá mais baixa, mais alta, dependendo do dia. Mas quando você encontra pessoas que fazem, eu sempre falo isso, que fazem da tua missão a missão delas, assim, ela pega para ela o teu objetivo, porque ela tem a mesma força a força de vontade de chegar, ela tem a mesma força, ela quer que você chegue com a mesma intensidade que você quer. E é isso mesmo, porque depois elas ficam perguntando para você pelo Instagram, e aí, você tá bem? Você chegou? Quando você chegar, você avisa. Então essas pessoas que você nem conhece, elas querem que você chegue com a mesma força que você mesmo quer. E aí é absurdo, assim, né? Porque você tem, pessoas que você nunca viu na vida, que te dão comida, que te dão um lugar para dormir. Que abrem as portas. Que abrem as portas, que nunca te viram na vida, assim. É uma relação de confiança, sabe? E aí aquilo é um combustível que, é o que... Eu acho que sozinho
se tivesse sozinho. Tanto que no deserto eu senti muita falta de pessoas. Mas eu encontrei um grupo de chilenos mineradores. Ah, eu vi. Essa eu vi no vídeo. Eu encontrei no terceiro dia, no fim do segundo dia no deserto, em Maria Helena, uma cidade... Tem muito lá, não? Muito. Uma cidade de Maria Helena, ela fica a 100 km da costa, mas eu não fui para a costa, fiquei nos 100 km aqui, subindo para o norte. Eu encontrei um grupo de mineradores lá, eles me encontraram no mercado, porque é muito louco, né? Você chega numa cidade pequena, ou você vai na polícia, ou você vai no bombeiro, ou você vai no mercado, ou você vai na igreja, para procurar lugar para dormir. É clássico. E aí você fala alto, né? Eu sou brasileiro, não sei o que lá, estou viajando, preciso de lugar para dormir, assim. Aí alguém vai falar assim, tenho. E aí eu tava lá no mercado, perguntei pro balconista, peguei algumas coisas para comer e falei assim, sabe onde tem um hotel aqui? E aí apareceram três mineradores. Eu achei que eles eram brasileiros no começo, mas eram chilenos. E eles falaram, cara, a gente não tem hotel aqui na cidade, mas a gente está num hotel aqui a 3 km da cidade, do centro da cidade. Fica lá com a gente. Tem outro quarto lá, o hotel é bom. E aí eu já tinha encerrado o dia, eu sempre marco o dia, quando eu chego eu fecho o aplicativo, está encerrado. Aí peguei a bike, eles colocaram na caçamba, eles carregaram minha bike e colocaram na caçamba. E aí eu fiz uma compra maior até, porque falei, pô, vou jantar com eles e tal. E aí eles me levaram pro hotel deles, aí tinha um quarto lá vazio. E aí depois a gente jantou junto. Aí eles fizeram o calceu, que é a comida chilena lá, que é bem gostosa. E aí, pô, eu lembro que nesse dia eu comi miojo, esquentei água, comi um miojo ali, porque não tava sem o fogareiro, né, não tinha nada. E aí eu também comi a comida deles, que assim, é tipo um patê, assim, sabe? É bem gostoso. E aí foi uma noite agradável pra caramba. Aí você acorda no dia seguinte renovado, assim. Você tá cansado, tava no segundo dia no deserto, ia pro terceiro. Cara, nesse dia fez tanto calor, acho que foi o dia que mais fez calor. Que eu fiz Quilágua, Maria Helena, Quilágua. Quijágua. E aí nesse dia fez tanto calor, mas tanto calor, assim, acho que eu sofri muito nesse dia de calor. E eu senti medo de ficar sem água. Eu achei que eu tinha pouca água, porque, cara, 100 km. Maria Helena, que de água, 108 km. E teoricamente não tem nada aqui no meio, então você tem que sair com 5 litros de água. E no deserto tá se bobear mais, né? Eu saí com 5,5. Não, eu saí com 4. 4. E isso que você não levava água para cozinhar. Você não levava água para cozinhar. Tem isso. E aí aconteceu, quando eu cheguei na metade, mais ou menos, eu já tinha acabado com a minha água. Eu tinha 1,5. Eu tinha tomado 2,5. Aí eu bateu o desespero. Eu falei assim, cara, tem mais... Tudo bem, já era 3 da tarde, era o pico do sol. Assim, tava muito calor. E aí eu tava com essa pressão psicológica de calor, pouca água. E aí do nada apareceu um hotel. Um hotel não, era um restaurante. No meio do deserto. Que era bom pra caramba, um restaurante bom, assim, sabe? No meio do deserto. Eu parei, comprei acho que 3 litros de água, paguei caríssimo. Nunca paguei tão caro numa água. Aquele ditado lá, vender água no deserto, é real, porque eu vivi isso na pele. E aí era legal também, porque aí o pessoal era super gente boa lá, ele falou assim, não, cara, tem um tanque ali, lava lá o rosto. E aí foi bom, porque eu lavei a nuca, lavei o rosto. Aí peguei uma garrafa que eu já tinha usado, uma garrafa de plástico, e enchi de água, que aí você joga na cara e tal. Isso é muito bom pra quando você está no deserto. E aí nesse dia, eu tinha que percorrer o 108, eu tava super atrasado nesse dia. Tava muito atrasado. Deu, sei lá, 5 da tarde, faltavam 40 quilômetros ainda. Assim, hoje, ou eu acampo no deserto, ou eu vou pedalar à noite. E aí eu percebi que... Aí eu vi que tinha Peguei a câmera que eu levei, aí eu vi que eu tinha riscado a tela, a lente, um pouquinho. E aí eu fiquei tão chateado. Com isso, tão chateado. Aí eu pedalei com raiva. Falei assim, não, cara, agora eu vou pedalar até o fim. Vou pedalar o 108. E eu comecei a pedalar com raiva, assim, tipo, com força, com raiva. E aí eu acabei de pedalar às 9 da noite. Eu pedalei 22 quilômetros no deserto, no escuro. Mas tinha acostamento nesse dia. Tinha acostamento mais ou menos. Mas, cara, passando o caminhão ali do lado, pertinho. E eu senti muito medo nesse dia.
Medo mesmo, porque, pô, tava passando muito perto de mim. Mas, cara, eu lembro dessa imagem, assim, e tá na minha memória pra sempre, assim. Eu tava assim, e aí os caminhões passando muito perto aqui, e aí eu só fiz isso aqui, ó. E aí, cara, um céu. Assim, o céu mais bonito que eu já vi na minha vida, cara. Porque Estrelado. era assim, era no meio do deserto, e aí tinha umas montanhas, você conseguia até enxergar as montanhas, e aí um céu absurdo. E aí eu fui, cheguei na cidade. Essa história é muito boa. Esse dia aconteceu muita coisa. Aí eu cheguei na cidade, fui na igreja, primeiro, tava... Isso 9 da noite. 9 da noite, cheguei, tava morrendo de fome. Parei assim na primeira, era uma cidade muito pequena no meio do deserto. Parei no restaurante, pedi 2 empanadas. Aí a mulher falou assim, ó, vou fritar aqui as empanadas, vou fazer as empanadas, pode voltar daqui 15 minutos. Falei, então tá bom, vou procurar um lugar pra dormir. Parei numa pousada, ninguém, fechado. Falei, vou pra igreja. É muito pequena a cidade. Aí eu fui pra igreja, entrei na igreja. Havia 3 senhoras perto do altar, assim. E elas estavam mexendo no santo ali, tá, em 2 santos ali. 10 da noite. 10 da noite. Não, mas o chileno dorme tarde, assim. Não, era 9h30 isso aí. Isso era 9h30. Não, acho que eu cheguei umas 8h15 para as 9, isso aí devia ser umas 9h15. E aí veio uma senhora e olhou pra minha cara, olhei pra cara dela, falou assim, vou pedir pra ela um lugar pra dormir, né? Ela A gente sente alguma coisa da pessoa que... É. Eu falo pro pessoal, eu não sei explicar, mas a gente sente essa pessoa não vai fazer nada de mal pra mim. A gente sente a boa energia das Mas pessoas. ela era uma senhorinha, assim, sabe? Aí ela falou assim, você pode fazer um favor pra mim? Ela falou. Aí eu falei assim, posso. Mas aí eu fui já com segundas intenções. Falei assim, vou fazer um favor pra ela e vou pedir lugar pra dormir, né? Que aí ela vai se sentir meio que na obrigação de falar assim, pode dormir aqui na igreja, por favor. Ela falou assim, eu preciso carregar um santo, o padroeiro da cidade, o São Miguel Arcanjo. Ele tá lá dentro, numa salinha assim, eu preciso que você coloque ele no altar, a gente não tem força pra pegar. Aí lá fui eu, lá dentro da salinha, peguei o São Miguel Arcanjo desse tamanho assim, juro, ele era desse tamanho. Aí peguei ele pesado, aí ajeitei a cabeça, coloquei a cabeça dele aqui com todo cuidado. Ele tinha uma espada gigante, aí saí com a espada assim pra não bater e tal, coloquei ele no altar. Aí a senhora, obrigada, eu falei assim, então, preciso de um lugar pra dormir. Preciso de um lugar pra dormir. Aí ela, putz, mas aqui não tem e tal, mas espera aí, aqui do lado, no restaurante aqui do lado, ela aluga uns quartos ali, né? Ela pegou o telefone, ligou, tava fechado o restaurante, né? Ela pegou, ligou pra mulher, uma senhora também. Ela falou assim, tem um viajante aqui que ele tá precisando de lugar pra dormir. Aí ela abriu, ela assim, o quarto é esse e tal. E aí fui pro quarto bem ruim. Daquele jeito, dormindo na bolsa do bem ruimzinho, que era nos fundos do restaurante, né? Então assim, era muito apertado. E aí eu lembro que era muito louco, porque na praça dessa cidade tinha Wi-Fi. Era uma cidade que assim, era muito pequena, mas tinha Wi-Fi na praça. Eu achei muito louco. Aí comecei a falar com a minha família, minha mãe e tal, comecei a ver notícia e tal, que acho que é importante ali pro meu dia saber de tudo que estava acontecendo no Brasil ou aqui, de maneira geral no mundo. E aí eu entrei e falei, vou tomar banho. Aí era 11h30 já. Aí fui lá, abri o chuveiro, não sai água. Abri o outro, não sai água. Abri o outro, não sai água. Aí eu falei, vou reclamar, né? Aí fui lá falar com a senhora. E ela tava assim, ela morava também ali. Então o quarto dela era perto ali do restaurante e o meu era mais profundo. Aí eu fui abrir a porta que separava, assim, era um corredor, eu tava trancado. Ela trancou as pessoas que dormiam assim, que era um corredor, aí eram várias portinhas onde as pessoas dormiam, só que tinha uma porta no meio do corredor, que dividia pro espaço do restaurante. E ela trancou a gente lá. Eu falei assim, cara, se acontecer alguma coisa com a gente aqui, sei lá, pegar fogo, a gente vai morrer. Aí comecei a bater na porta, assim, ela não escutou, aí saiu um chileno do outro quarto, da frente, de cueca. Aí ele começa a esmurrar a porta. Parece que ele conhecia ela já. Aí ele foi lá, ela abriu a porta. Aí ele falou assim, o menino quer tomar banho. Aí ela começou a xingar. Assim, por isso que eu só gosto de alugar quarto pra chileno. Ela falou. Aí eu já fiquei meio assim, né? Eu já fui murchando assim, né? Mas eu falei assim, vou ficar quieto, porque eu quero tomar banho. Vou dormir sujo. Não rola, cara, porque começa a grudar o braço aqui, não dá, não consigo. Por exemplo, um dia que eu dormi no deserto, eu tinha água sobrando, porque eu também encontrei mineradores, eu montei a barraca,
encontrei mineradores ali perto, eles vieram perguntar pra mim, que você precisa de alguma coisa? Eu falei, preciso de água. Eles trouxeram um engradado de água pra mim. Trouxeram chocolate, pão, então eu tinha água sobrando. Sabe o que eu fiz? Eu enchi a garrafinha, eu fiquei pelado no deserto, porque não tinha ninguém no deserto. E, cara, lavei onde tinha que lavar, dobra aqui, que isso aqui incomoda muito, né? Deve ser sua e tal. Tomei um banho de gato ali no meio do deserto, com sabonete e tudo. Consegui lá, acho que eu gastei ali uns 2 litros de água. Que Só tirando o sal do corpo já é uma sensação de alívio. Sim. Mas aí no dia da senhora chilena, ela começou a reclamar e ela reclamou, mas ela esquentou a água pra mim. Ela esquentou, ela levantou da cama dela, xingando, de pijama, esquentou a água. Aí eu só pensava assim, eu até escrevi um texto disso, eu falei assim, se ela soubesse que eu carreguei o patrono, o santo que é o patrono da cidade, ela não me trataria desse jeito. Porque eu carreguei o santo que é o santo principal. E no dia seguinte era o dia do santo. A cidade estava em festa. Por isso que as senhoras estavam colocando o santo no altar. Então era um dia super especial. Mas aí deu tudo certo. Aí no dia seguinte eu acordei. Aí a senhora me pediu desculpa. Desculpa por ontem pela água e tal. Mas aqui a cidade, porque aqui a água é muito. Aqui é uma região que tem pouca água, é seco demais. Então acaba a água de repente. Tá tranquilo. A senhora esquentou a água para mim. Nem precisava ter esquentado, assim. Porque você sabe, às vezes você toma banho frio. Não tem no banho quente. Mas a sensação que você tem de estar limpo é a melhor possível. Né? Deitar limpo, acho que... Nessa viagem dos 50 dias, acho que eu fiquei sem tomar banho 2 dias. Porque eu não tomei banho mesmo, assim, não tomei banho. Teve um dia no Uruguai, o segundo dia da viagem, que eu dormi num parque, eu tomei banho de gato na pia. Mas aí eu não lavei as partes íntimas, só lavei aqui mesmo, lavei o rosto. E lavar o rosto é uma delícia, né? Quando você tá na estrada, porque sai todo aquele suor, aquela sujeira e você consegue dormir. Eu não sei se você passava filtro solar também, mas passava filtro solar, aí vem aquele pó, aquela areia tipo, vai pegando. Vai grudando, né? Aí eu passava filtro solar 2 vezes no dia. Aí tava com terra, passava por cima, assim, cara, quando eu chegava parecia que tirava uma máscara, assim, de hidratação de pura areia e terra. Eu peguei muito vento no deserto, né? Muito vento. E também no Peru, depois de Lima, começa uma parte que é muito perto do... Eu pedalei pela costa peruana, né? Aí tem uma parte que eles chamam zona de areamento, que é duna. Então é o Oceano Pacífico para esse lado e desse lado, e até chegar a estrada aqui também tem umas dunas pequenas. Porque às vezes você não pedala só ao lado do oceano. Às vezes o oceano está aqui, tem uma montanha aqui, você tem que fazer isso aqui, ó. Então você sobe muito, né? E aí tinha um monte de duna. E bate muito vento. Cara, então é areia para tudo quanto é lado, assim. Eu dei muita sorte no Peru, inclusive vou até fazer uma tatuagem dessa, eu acho, pro vento sul. Agradecer o vento sul. Porque o vento sul me salvou. Porque o vento sul eu peguei vento sul todos os dias, e o vento sul nasce no sul e vai pro norte. Eu tava indo pro norte. Eu tava pegando vento nas costas todos os dias. Isso me salvou, assim. Se não fosse o vento sul, eu não conseguiria chegar a tempo. Mas ao mesmo tempo ele transformava ali numa tempestade de areia. E aí eu chegava, cara, eu tinha areia, eu chegava à noite, areia aqui dentro do ouvido, assim, tipo, dentro do ouvido, sabe, areia, porque eu entrava areia, e aí eu chegava no banho, cara, ficava 10 minutos só pra tirar a areia do corpo, cara, era muita areia, sem contar as coisas, a minha mochila também, né? Mochila, tudo cheio, e o meu alforje quebrou o zíper, então um alforje fechava, o outro não fechava, então eram duas alças ali, eu meio que colocava no meio, só que tinha um espaço ali, e enchia de areia. Mas essa não era o de roupa, né? O de roupa ficava fechadinho, porque se você sujar tudo de areia, a tua roupa não tem como usar depois. Nesse outro alforje eu levava o saco de dormir, mas ele estava fechado, levava a necessaire e levava a estojinho da câmera. Então enchia de areia, mas se batia assim, aí já era. Normal. Mas era complicado pedalar na areia. Diego, você comentou, ontem a gente tinha saído, né? A gente saiu tomar um café pra se conhecer. E você comentou que você já fez 4 viagens de bicicleta. Qual que foi seu primeiro contato com o mundo da viagem de bike? Quem que foi a pessoa que te inspirou e o que fez você fazer a tua primeira viagem de bicicleta? Foi assim, eu fiz uma viagem, uma travessia a pé na maior praia do mundo.
que é ali no Chuí, né? É da Praia do Cassino, que fica em Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. São 230 quilômetros da Praia do Cassino até o Chuí. Eu fiz caminhando, em 2017 isso. E eu fiquei apaixonado pelo lugar, assim. É um lugar, cara, é místico, tem toda uma energia assim, própria. É completamente isolado. É a maior praia do mundo porque nessa faixa de areia de 230 km não tem nenhuma cidade. Então é uma faixa de areia que tem o mar e tem a vegetação, não tem mais nada. E tem muita gente que faz a pé, mas eu fui com uma excursão, assim, eu fui com um grupo de 12 pessoas, então não carregava mochila nas costas. Eram 30 km por dia para você caminhar. É pesado, mas eu tinha toda uma estrutura ali. Eu não montava nem minha barraca, a equipe montava barraca. Assim. Tinha uma equipe de apoio muito legal, que inclusive fiquei até amigo deles. Fernando, que idealizou, que ele teve a ideia de fazer essa travessia. Mas eu fiquei apaixonado. Aí eu falei assim, no ano seguinte, eu estava de férias, tá? Em 2017 eu também estava de férias. Aí exatamente um ano depois eu falei assim, cara, eu quero fazer essa praia de bike. Quero fazer de bike. Mas tu já tinha visto alguém fazendo de bike? Já tinha visto alguém, mas é muito complicado. Hoje em dia, com toda a experiência que eu tenho de estrada, de viagem, eu não sei se eu conseguiria fazer, porque é muito difícil pedalar na areia. Eu não tinha essa noção que é difícil pedalar na areia. Porque tem lugar ali que a areia é batida, você consegue pedalar, mas tem areia fofa, você não consegue pedalar areia fofa. Pior com carga, não tem como. Não tem como. Então, hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu sei que era impossível ali pedalar. Mas eu falei, vou pedalar. Vou sair ali da Praia do Cassino e vou até o Chuí. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou chegar até o Chuí. E quando fui em 2017, eu peguei um ônibus do Chuí e fui até Montevidéu de ônibus. Falei assim, puta, essa região aqui é legal pra caramba. Vou pegar e vou pedalar até Montevidéu. Eu falei, vou até Montevidéu, vou até Buenos Aires. Se eu vou até Buenos Aires, por que eu não posso chegar no Chile? Aí eu falei assim, é pra você? Você quer? Eu quero. Aqui. Então toma. É pra você, não. toma. É pra mim? Toma. Tava tomando aqui. Tem mais lá? Tem mais allá. Pode trazer um vaso mais. Porque eu tô muito... Então, aí eu falei, cara, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vou pedalar até o Chuí, posso até Montevidéu, Buenos Aires. E aí comprei a passagem para Porto Alegre. Comprei a passagem de Santiago para São Paulo, para um mês depois. E fui na loucura. Uma loucura. Aí comecei a pesquisar pessoas que fizeram essa viagem, né? Tem muita gente no Instagram que faz viagem. Comecei a seguir essas pessoas. Comecei a olhar, mas eu tive a ideia depois que eu fiz a caminhada, a travessia caminhando. E aí foi uma loucura, porque eu nunca tinha pedalado na estrada, eu tinha muita experiência de cidade, porque eu pedalo desde o ano 2000, mas na estrada não. Na estrada eu nunca tinha pedalado. E aí eu fui descobrindo o que é uma cicloviagem no dia a dia ali, né? E aí quando eu consegui chegar em Santiago, depois de 27 dias, foram 1.939 quilômetros. Vou fazer essa tatuagem aqui, que aqui é montanha, mar, montanha, montanha, mar. Que eu saí do Pacífico, saí do Atlântico, fui até o Pacífico, 1.939 quilômetros. E aí eu voltei para casa completamente apaixonado, assim. Aí eu já comecei a pensar nas férias do ano seguinte. Aí no ano seguinte eu comprei uma passagem e fui para Barcelona. Aí pedalei de Barcelona até Amsterdã, 2.028 quilômetros, que foi a viagem que eu chamo a viagem perfeita. Porque eu não peguei nenhuma carona. Porque na Santiago, Porto Alegre, Santiago, eu peguei carona. Peguei 4 caronas. E eu fiquei um pouco incomodado com isso. Porque eu não peguei... Graças. Eu fiquei um pouco incomodado com isso porque eu não queria pegar carona. Porto Alegre, Santiago. E aí, quando eu fui para Barcelona, Amsterdã, assim, um dos meus objetivos é passar de 2.000 quilômetros e não pegar carona. E eu me preparei, assim, fisicamente como nunca, assim. Eu acho que foi a melhor época que eu tava forte, eu tava muito preparado, também mais mentalmente. Mentalmente eu me preparo muito, assim, consigo me preparar rápido até. Mas eu tava muito bem, assim, tava bem, e aí consegui 2.028 km sem carona nenhuma na Europa. E aí voltei já fazendo planos para fazer outra, comprei uma passagem para Nova Zelândia, falei, vou atravessar Nova Zelândia de ponta a ponta, mais 2.000 quilômetros em um mês. Na Europa eu fiz em 29 dias, 2.028 quilômetros.
Tanto que esse 2028 é justamente por isso, não é o ano 2028, 2028 quilômetros. Quando eu olhei pra ele assim, 2028, eu achei que era um ano, deve ser alguma meta que ele tá planejando pra 2028. Todo mundo pensa. E aí eu comprei a passagem para Nova Zelândia e comprei para abril de 2020. Tava tudo certo, já tinha planejado tudo, visto todos os trajetos. Começou a pandemia em março, fechou fronteira, viagem cancelada. Nem adiada, cancelada. Eu não tenho ela no meu planejamento mais porque agora a passagem está muito mais cara, eu recebi o dinheiro da passagem de volta. E aí fiquei 2 anos parado sem fazer nenhuma viagem. Aí meu pai começou um negócio em São Paulo e eu entregava comida para ele. E aí eu pedalei, entregando comida para meu pai, e em 1 ano e meio eu pedalei 16 mil quilômetros. Você ia somando? Todos os dias. Eu fiz foram 200 dias de trabalho em 1 ano e meio. Então 1 ano e meio aí, 500 dias, metade dos dias eu trabalhei entregando comida para meu pai, 16 mil quilômetros. Se você for pensar, cada viagem que eu fiz, as 2 primeiras, 2 mil quilômetros, a terceira também 2 mil e essa agora 4 mil. Se você somar tudo dá 10 mil. Eu entreguei 16 mil quilômetros só em São Paulo, assim, em todos os bairros de São Paulo. Então nesse 2020, 2021, eu entreguei torta para meu pai, 16 mil quilômetros, então me preparei pra caramba, assim. Já estava preparado. E aí 2022, quando a pandemia melhorou e eu me sentia à vontade, eu comprei uma passagem para Milão e falei, vou pedalar até Estocolmo. E aí eu já comprei a passagem de volta para Estocolmo também, né? Fui nas minhas férias, aí consegui também 2.088 quilômetros em 23 dias. Foi um ritmo um pouco mais apertado. E aí justamente, quando eu voltei dessa viagem, voltei de Estocolmo, 5 dias depois a Conmebol me convidou para fazer essa viagem. E dessas outras viagens que você fez, você pegava muita estrada ou tu fez viagens como já foi parando, conheceu lugares, quando você foi para a Europa? Eu até evito dizer cicloturismo, porque eu dificilmente faço turismo. É uma viagem mesmo de pedala ali o que você precisa pedalar por dia, chega, dorme, descansa e vamos seguir barco, sabe? Não tem muito tempo para fazer o turismo. Acontece às vezes. Essa eu tive mais oportunidade. Eu conheci os estádios, aqui eu conheci bastante coisa também, tive muito tempo aqui. Mas eu normalmente faço ciclo viajante porque... É o seu estilo, tu gosta de pegar a estrada. É isso. Eu gosto de cumprir a meta ali, ó, tem que fazer isso, conhecer os países. Porque sabe o que acontece? Muita gente, você não conhece o país. Às vezes eu conheço o país de uma forma muito mais intensa fazendo isso, porque você tem um contato direto com o povo, você acaba almoçando na casa das pessoas, então você tem um encontro ali muito mais intenso, muito mais próximo da realidade do que o turismo. Você pode conhecer o cartão postal da cidade e tal, mas você não sabe a realidade do lugar. E ali quando você está almoçando com uma pessoa na casa dela, isso já aconteceu várias vezes, a pessoa fala o que acontece, como é que é a cidade, o que ela gosta de comer, o que as pessoas comem, o que as pessoas fazem. Então você acaba conhecendo a cidade por outro lado, entendeu? Mas o turismo realmente fica de lado, assim, não tem como fazer, não dá tempo. Né? Diego, para finalizar, hoje eu deixei algumas perguntas, deixei uma caixinha de perguntas no Instagram para o pessoal deixar algumas perguntas para você. Eu vou abrir aqui para a gente selecionar algumas para você responder, pode ser? Claro. Então a gente selecionou aqui uma pergunta que deixaram na caixinha de perguntas. Teve alguém que pediu mitos do ciclismo, mas a pergunta está muito aberta e a gente não entendeu muito bem. Tá, mas achei uma pergunta legal aqui que fizeram, que é para você. Você pegou frio no caminho? Se sim, o que você usou de roupa e como fez para dormir com frio? Rolou uma... Rolou... Uma fogueira. Uma fogueira? Cara, eu peguei justamente na Argentina às 7 da manhã acho que do 7º dia, do 6º dia, eu peguei -2. -1, até tenho print, porque eu tirei o print até para mostrar pro pessoal depois. E aí é isso, eu tinha uma calça, uma meia, eu levei 4 pares de meia, mas aí eu usei meia, a calça que eu tinha, a blusa que eu tinha, o corta-vento, me enfiei embaixo do saco de dormir. O saco de dormir, ele te dá muito calor, assim, né? Então ele te protege mesmo, e fui assim.
E durante o dia, não. Durante o dia, já dava 9 horas, já ficava quente, sabe? Então dava para você pedalar normal. E rolou uma fogueira num dia. Eu fiz um acampamento selvagem pertinho da cidade de Salta, na Argentina. Tinha que ser selvagem, não tinha nenhuma cidade perto. Então achei um lugar bem legal ali perto de um lago. Tinha uma casa abandonada do lado. E tinha um cara que cuidava da casa abandonada. Aí ele falou assim, você prefere dormir na casa abandonada ou do lado do lago? Eu falei, não, vou dormir do lado do lago. Aí acampei ali. Tava ventando muito também e tava fazendo um friozinho, assim. Não tava fazendo muito frio, mas devia estar fazendo uns 9 graus. E aí tinha uma fogueira ali, um resto de fogueira. A gente colocou lenha lá, ele me ajudou. A gente colocou lenha lá e aí virou uma fogueira. Aí eu fiquei lá 1h30 na frente da fogueira me esquentando. Foi bem legal esse dia. Eu vou fazer uma outra pergunta que pra mim me fizeram muito. Muita gente quer sair viajar de bicicleta, tem um sonho de fazer uma viagem de mochila, o que seja, mas em questão da bicicleta o pessoal sempre perguntava pra mim como é que eu me financiava minhas viagens. Eu sei que essa viagem que você fez agora, a Comebol... Pagou tudo, Pagou tudo, mas as primeiras viagens que você fez, como que você fez? Tu guardou um dinheiro? Não. Normalmente eu saio nas férias. Uhum. Então aí eu tenho a grana das férias, que era CLT, então eu tinha ali uma grana que você recebe das férias. Eu pegava esse dinheiro, normalmente eu comprava passagem com esse dinheiro, e aí a viagem era super barata, porque eu dormia em camping. Na primeira viagem eu dormia não pagava para dormir. Então foi na Argentina, Chile, Uruguai, Argentina e Chile. Eu não pagava, eu não paguei nenhum dia para dormir. Eu acho que eu fiquei em hotel uma vez só, nos 27 dias. E aí era só para comer mesmo, então eu gastei muito pouco, porque a passagem eu já tinha comprado com o valor das férias. E foi assim, muito barato. Porque foi o São Paulo, Porto Alegre e Santiago, São Paulo. Uhum. E aí a grana para comer. Da Europa foi mais cara, porque aí tem a passagem que é mais cara, mas aí eu paguei também com o valor das férias. E aí para dormir foi mais caro, porque eu dormi em camping, mas o camping lá na Europa é super barato, super barato não, mas é uns 10 euros, vai, em média. R$50 por dia. E é bem equipado, não é? E bem equipado, super bem equipado. E aí tinha comida também que pesava um pouco, porque era em euro. Nesse aí eu gastei um pouco mais, mas essa grana que eu gastei de camping e de comida foi como se você fizesse uma viagem de férias, sabe? Então, você vai gastar ali os seus... Sei lá, eu acho que eu gastei nessa viagem aí com comida e camping, eu acho que eu gastei uns 20 euros por dia, que dá R$100 por dia, eu gastei uns R$3.000. Só nessa, mais a passagem. Então não foi muito. E aí a terceira viagem foi com uma ajuda de uma empresa também. E a quarta viagem foi com uma Comebol. Então, acho que eu vou fazer outras. Você tem planejado já outras viagens? Sim, tenho. Mas aí eu vou ter que procurar parceiros, né? Porque aí as coisas estão muito caras. Se for na Europa, você dorme em camping, mas você gasta um pouco mais com comida, porque em euro. Se for no Brasil, por exemplo, vou ter que dormir mais em hotel, mais em pousada, que fica um pouco mais caro. Enquanto a partida é tudo em real, então não fica tão caro assim. Mas eu preciso de apoio, sabe? Não tem como fazer mais. Até porque eu também não tenho mais dinheiro das férias, né? Agora... Já foi. Diego, eu quero agradecer por você ter aberto esse espaço, eu que agradeço. por você ter aceitado. Eu, na verdade, fiquei muito feliz quando vi a notícia. Vieram muitos brasileiros, mas quando vi a notícia de um brasileiro que veio pedalando de Montevideo até aqui, Guayaquil, eu sabia que eu tinha que chamar ele, tentar entrar em contato com ele de qualquer maneira, porque eu me identifico e eu achei super legal a história dele. Porque todas as viagens que a gente faz, que o pessoal faz, sempre tem um objetivo, sempre tem alguma coisa a mais atrás. Ninguém faz por fazer, sempre tem uma história legal que inspira. Então, na minha viagem, eu sei que quando eu tava viajando com meus namorados, a gente tinha um canal no YouTube, então eu sei que a gente inspirava pessoas, eu sei que a história dele inspirou muitas pessoas. E é legal, então, ter esse intercâmbio de ideia e ver que a gente também não tá tão louco, né? Porque às vezes é legal você ter conversar com pessoas que fizeram ou fazem a mesma coisa que você. Falar o mesmo idioma, porque quando a gente fala de bicicleta com pessoas que não estão totalmente fora do nosso círculo de ideias e tudo, as pessoas acham que a gente tem algum problema. Eu falo assim, não, isso é normal. Você busca cicloturismo, cicloviagem na internet, é normal, tem muitas pessoas que fazem. Tem muita gente fazendo. Então... Mas é legal quando você fala com uma pessoa que sabe o que... Assim, exatamente. Sabe, porque muitas vezes você fala da tua experiência
E aí você conversar com pessoas que já passaram por isso, a troca de ideia é tão enriquecedora assim, que você acaba pegando um pouco da experiência da outra pessoa, porque você já me contou várias histórias também, e aí você acaba levando isso para tua viagem, sabe? Esse encontro é muito bom. Às vezes você encontra as pessoas na estrada, às vezes você encontra as pessoas como a gente se encontrou. Mas eu tenho certeza que na próxima viagem que eu fizer, eu vou lembrar das coisas que você me contou, sabe? Esse tipo de experiência, de troca de experiência é muito bom. É muito Ainda bom. mais que a gente ainda pode também incentivar pessoas que queiram fazer isso, né? De mostrar o caminho, o que é, né? Exatamente. A intenção desse vídeo é compartilhar a história do Diego, inspirar pessoas. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem estar chamando diretamente ele no canal dele, certeza, que eu vou vai ser um deixar prazer. aqui embaixo. Como que tá as suas redes sociais? Diego Salgado Bike. E Instagram. o Instagram. No Twitter, Diego Salgado 7. Aí tem o Twitter, o Instagram da travessia, que é @Glória Eterna. E aí lá tem todo o conteúdo também, tem foto, tem vídeo, tem um monte de coisa. E também tem o canal da Conmebol Libertadores no YouTube também. Lá tem os 18 vídeos, tem tudo lá. Dá pra maratonar e tudo. Dá pra maratonar tudo hoje. E para finalizar, você tem alguma dica, algum conselho, alguma mensagem inspiradora para as pessoas que estão planejando uma viagem? Sim, eu acho que você, antes de tudo, eu acho que a vontade de querer chegar te leva à frente, sabe? Eu pensei em chegar todos os dias. Eu tive vontade de chegar, sabe? Vontade mesmo de conseguir cumprir a travessia, sabe? Então eu acho que antes de tudo é preciso querer, ter vontade. E eu tive isso todos os dias. Eu acho que isso que me trouxe até aqui. Lógico que você acaba encontrando muita gente boa no caminho, que te faz parte de tudo isso. Mas acho que a principal característica que você tem que ter é vontade de chegar. E se for firme, vai conseguir. Eu espero que as pessoas se inspirem mesmo, porque viajar de bike é uma coisa assim que vicia e te traz muita história de vida, muita experiência e muitos exemplos para você levar para a cidade. E aí você poder usar tudo que você aprendeu na estrada lá na cidade. Muito bom. Eu sempre falo que da minha viagem de bike no início foi meio que física, mas depois é muito mental. Acho que é uns 80% mental, 20% físico, não é não? Desculpa, pode repetir. Acho que é uns 80% mental, uns 20% físico, né? Porque você tá ali e tem, vários momentos você quer desistir, mas... a cabeça... Os dias ruins. Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, se inscreva no canal. E é isso aí. Até a próxima. Tchau! Tchau!